Você acredita que é possível falar de Deus, cantar para Deus e ainda assim viver longe da vontade dele? Você sabe que o silêncio de Deus não é aprovação, mas um chamado urgente ao arrependimento antes do juízo? O Salmo 50, parte 2, dos versos 12 a 23, é um confronto direto do Senhor com a religiosidade vazia, revelando que Deus não aceita uma fé apenas de palavras, mas exige um coração transformado e uma vida coerente. Nesta segunda parte, Deus se apresenta não como alguém carente das ofertas humanas, mas como juiz justo e fiel, que exige coerência entre fé e vida. Ele confronta aqueles que usam seu nome, mas rejeitam sua aliança na prática, mostrando que louvor sem obediência se torna vazio e que religiosidade sem transformação endurece o coração. O Salmo nos conduz a um ponto decisivo: ou respondemos ao chamado divino com arrependimento, gratidão e uma vida alinhada à verdade, ou enfrentamos as consequências de desprezar a correção do Senhor, que disciplina por amor e chama seus filhos a um caminho de restauração e vida. Se sua alma tem se inquietado ao perceber que palavras bonitas, rituais repetidos ou uma aparência religiosa correta não produzem transformação interior nem paz duradoura, este salmo é para você. Se no fundo do seu coração existe o desejo sincero de alinhar atitudes, escolhas e caminhos à vontade de Deus, entendendo que Ele vê além das formas externas, este salmo é para você. O Salmo 50, parte 2, versos 12 a 23, revela que Deus não se impressiona com discursos religiosos vazios nem com práticas desconectadas da obediência. Ele confronta com amor e verdade aqueles que o invocam com a boca, mas resistem em viver segundo seus caminhos. Aqui aprendemos que um coração ensinável e obediente pode experimentar a salvação que vem de Deus. Nesta segunda parte do Salmo, vamos mergulhar verso por verso acompanhando um ensinamento direto e confrontador que revela como Deus examina o coração e julga não apenas as palavras, mas as atitudes, escolhas e caminhos de quem se diz seu povo. Cada reflexão foi preparada para alcançar a sua alma, ampliar seu discernimento e ajudá-lo a viver em gratidão, submissão e fidelidade aos seus mandamentos. Fique conosco até o final, porque faremos uma oração baseada no Salmo 50, parte 2, versos de 12 a 23. Uma oração preparada para levar o coração à honestidade diante de Deus, alinhar palavras e ações, corrigir motivações profundas e lembrar que o Senhor não busca aparência religiosa, mas uma vida transformada, obediente e rendida à sua verdade. Verso 12. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Este versículo rompe definitivamente com a ideia de que Deus depende do ser humano. O Senhor declara, com autoridade absoluta, que nada lhe falta e que nada pode ser acrescentado à sua plenitude. Ele não é sustentado por ofertas, nem limitado por necessidades humanas. Tudo o que existe já lhe pertence. Aqui, Deus desmonta silenciosamente a ilusão de que nossos atos religiosos suprem algo em seu ser. Há uma confrontação espiritual profunda neste verso. Quando ofertamos, servimos ou adoramos, não estamos dando algo a Deus no sentido de suprir uma carência, mas respondendo ao que Ele já é. O problema não está no ato exterior, mas na motivação interior que imagina barganha, troca ou mérito. Deus não se deixa reduzir a um sistema de compensações espirituais. Diante disso, hoje, nossa alma é convidada a abandonar a falsa sensação de controle espiritual e a reconhecer que toda devoção verdadeira nasce da gratidão, não da tentativa de impressionar ou conquistar o favor divino. Quando entendemos quem Deus é, nossa adoração deixa de ser transação e se torna entrega sincera. Para refletir, tenho servido a Deus como resposta de gratidão ou como tentativa de barganha espiritual? Em que áreas da minha fé ainda ajo como se Deus dependesse do que eu faço? Minha adoração nasce do reconhecimento da soberania de Deus ou do desejo de controle? Verso 13. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Neste versículo, Deus confronta diretamente a falsa ideia de que pode ser sustentado ou agradado por ofertas materiais, revelando o equívoco profundo de uma fé que se limita ao ritual e perde o sentido do relacionamento. O Senhor, que é o Criador de todas as coisas, questiona a lógica humana que reduz a adoração a gestos externos, como se atos visíveis pudessem substituir um coração alinhado com a verdade. Este verso revela que o problema não está no culto, mas na desconexão entre o que se oferece e o que se vive. Deus deixa claro que não se alimenta de rituais, nem se satisfaz com formalidades que não refletem obediência, arrependimento e amor sincero.
O Senhor expõe que a adoração sem verdade interior não o honra, pois ele conhece profundamente o coração e discerne aquilo que é apenas encenação religiosa. Aplicando este ensinamento aos nossos dias, somos confrontados a examinar se nossa fé tem sido vivida como relacionamento ou apenas como obrigação espiritual. Este verso nos chama a abandonar a superficialidade, a religiosidade automática e a confiança em práticas que não transformam o caráter. Deus nos convida a uma adoração consciente, sincera e alinhada com a vida cotidiana, onde cada escolha reflete um coração que realmente o honra. Quando entendemos isso, nossa fé deixa de ser peso e se torna expressão viva de comunhão, verdade e obediência. Para refletir, tenho oferecido a Deus práticas religiosas no lugar de um coração verdadeiramente rendido? Minha adoração reflete transformação interior ou apenas hábitos espirituais repetidos? O que Deus encontra em mim quando olha além dos gestos e observa o meu interior? Verso 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Neste versículo, Deus revela com clareza o tipo de adoração que verdadeiramente lhe agrada, deslocando o foco do altar externo para o interior do coração. O Senhor declara que o sacrifício que sobe como aroma agradável não é feito de animais ou rituais, mas de gratidão sincera, reconhecendo quem Ele é e tudo o que Ele faz. A ação de graças aqui não é apenas uma palavra dita em momentos favoráveis, mas uma postura espiritual que reconhece a soberania de Deus mesmo quando a vida atravessa desafios, perdas e esperas prolongadas. Aqui aprendemos que a adoração que Deus deseja envolve memória espiritual e compromisso consciente. Ações de graça significam lembrar quem Deus é, reconhecer sua mão mesmo quando não vemos respostas imediatas e honrá-lo com uma vida que corresponde às palavras pronunciadas diante dele. Cumprir os votos não é peso, mas expressão de amor, maturidade e reverência, pois aquele que anda com Deus aprende que cada promessa feita deve ser sustentada por atitudes diárias alinhadas com a verdade. Aplicando este ensinamento aos nossos dias, este verso nos confronta a transformar nossa espiritualidade em uma caminhada coerente, onde gratidão não depende das circunstâncias e fidelidade não oscila conforme as emoções. Deus nos chama a viver uma fé que agradece antes de receber e que honra compromissos mesmo quando o caminho se torna longo. Quando aprendemos a oferecer ações de graças como sacrifício e a cumprir nossos votos com integridade, nossa vida espiritual ganha profundidade, estabilidade e testemunho verdadeiro diante de Deus e dos homens. Para refletir, minha gratidão a Deus tem sido uma atitude constante ou apenas uma reação a momentos favoráveis? Tenho honrado diante de Deus os compromissos espirituais que já assumi com Ele? Minha vida confirma, com ações, as palavras que ofereço em oração e louvor? Verso 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Neste versículo, o próprio Deus abre um caminho de intimidade e confiança ao convidar o seu povo a chamá-lo nos momentos de maior fragilidade, revelando que a fé verdadeira não consiste em esconder a dor atrás de rituais, mas em correr para Ele com o coração aberto. O Senhor não diz resolva sozinho nem prove seu merecimento, mas invoca-me, mostrando que a dependência não é fraqueza, e sim expressão de relacionamento. A angústia aqui não é negada, minimizada ou espiritualizada de forma vazia, mas reconhecida como parte da condição humana que precisa ser apresentada diante de Deus. Quando o Senhor afirma, e tu me glorificarás, Ele mostra que o propósito do livramento não é apenas aliviar a dor, mas conduzir o coração a uma adoração mais profunda e verdadeira. A glória aqui não nasce do alívio momentâneo, mas da experiência de ter sido sustentado, ouvido e cuidado por Deus no vale. Quem passa pela angústia invocando o Senhor não sai do mesmo jeito, pois aprende que a verdadeira adoração floresce quando reconhecemos que foi Deus quem nos sustentou quando nossas forças falharam. Aplicando este ensinamento aos nossos dias, este versículo nos convida a abandonar a autossuficiência espiritual e a religiosidade silenciosa que sofre sozinha, lembrando-nos de que Deus deseja ser chamado, buscado e envolvido em cada batalha da alma. Ele nos ensina que invocar é confiar, que esperar pelo livramento é exercício de fé e que glorificar a Deus após a angústia é testemunho vivo de que foi Ele quem agiu. Quando aprendemos a invocar o Senhor nos dias difíceis, nossa fé deixa de ser teórica e se transforma em experiência profunda, reverente e transformadora. Para refletir, tenho buscado a Deus de forma sincera nos momentos de angústia ou apenas tentado resolver tudo sozinho? Minha fé se fortalece após os livramentos ou esqueço rapidamente o que Deus fez por mim?
Tenho glorificado a Deus não apenas pelas respostas, mas pela presença dele comigo no meio das dificuldades. Verso 16. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar a minha aliança na tua boca? Neste versículo, Deus rompe o silêncio com uma pergunta que atravessa a aparência religiosa e alcança o centro da consciência humana, revelando que não basta falar sobre ele, repetir suas leis ou usar sua aliança como linguagem espiritual se o coração permanece distante. O Senhor não está rejeitando a sua palavra, mas confrontando a incoerência de quem a pronuncia sem permitir que ela governe a vida. Aqui, Deus mostra que a fé não se sustenta em discursos corretos, mas em uma relação verdadeira que se expressa em obediência, reverência e transformação interior. Ao falar diretamente ao ímpio, o Senhor demonstra que conhece a motivação por trás das palavras religiosas e que nenhuma aparência o engana. Ele não se impressiona com linguagem espiritual, nem com declarações públicas de fé, se estas não forem acompanhadas por uma vida rendida à sua vontade. Este confronto não é rejeição definitiva, mas um chamado ao arrependimento sincero, um convite para alinhar palavra, coração e conduta diante dele. Aplicando este ensinamento aos nossos dias, este versículo nos leva a examinar se estamos apenas repetindo verdades bíblicas ou realmente vivendo sob elas, se falamos de Deus por hábito ou caminhamos com ele por compromisso. Ele nos alerta para o risco de uma fé apenas verbal, que soa correta, mas não transforma, e nos convida a permitir que a aliança de Deus desça dos lábios para o coração e do coração para a prática diária. Quando a palavra deixa de ser apenas falada e passa a ser vivida, a fé se torna autêntica, humilde e espiritualmente viva. Para refletir, tenho falado sobre Deus mais do que tenho vivido diante dele? Minha vida confirma ou contradiz as verdades que professo com a boca? Estou disposto a permitir que Deus confronte e alinhe meu coração à sua aliança? Verso 17. Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Neste versículo, Deus revela a raiz profunda de uma fé aparente e sem transformação, mostrando que o problema não está na ignorância da palavra, mas na rejeição consciente da correção que ela produz. O Senhor expõe um coração que até conhece seus mandamentos, mas resiste quando eles confrontam atitudes, escolhas e caminhos pessoais. Aqui aprendemos que desprezar a correção divina é um ato interior antes de ser exterior, pois começa quando a alma escolhe preservar seus próprios desejos em vez de se submeter à verdade de Deus. Neste confronto, o Senhor nos ensina que a correção não é castigo, mas expressão de zelo, pois Deus só corrige aqueles a quem deseja alinhar, restaurar e conduzir por caminhos de vida. Rejeitar essa correção é fechar o coração para o crescimento espiritual e permanecer preso a padrões que afastam da comunhão verdadeira. A palavra lançada para trás não perde seu poder, mas o coração que a rejeita perde a oportunidade de ser moldado por ela. Trazendo este ensino para os nossos dias, este verso nos convida a refletir se temos acolhido a palavra apenas quando ela conforta, ou também quando ela confronta e exige mudança. Ele nos chama a examinar se temos permitido que Deus ajuste nossas rotas ou se temos resistido à sua voz sempre que ela toca áreas sensíveis da vida. Quando a correção é recebida com humildade, ela deixa de ser peso e se torna instrumento de cura, maturidade e transformação espiritual. Para refletir, tenho acolhido a correção de Deus ou tenho resistido quando sua palavra confronta minhas escolhas? Trato a disciplina divina como rejeição ou como cuidado amoroso do Pai? O que faço com a palavra de Deus depois de ouvi-la? Guardo no coração ou a deixo para trás? Verso 18. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens parte com adúlteros. Neste versículo, Deus aprofunda o confronto e revela que a fé incoerente não se manifesta apenas em palavras vazias, mas também em alianças silenciosas com práticas que ele reprova. O Senhor expõe um coração que não apenas tolera o erro, mas se associa a ele, mostrando que a ausência de oposição ao pecado já é uma forma de participação. Aqui aprendemos que a neutralidade diante do mal não é inocente, pois quem consente com aquilo que Deus rejeita acaba se afastando da santidade que ele requer. Este verso revela que Deus observa não apenas nossas ações diretas, mas também nossas permissões internas e nossas cumplicidades discretas. Ele mostra que andar com ele exige discernimento, posicionamento e coragem espiritual para não caminhar lado a lado com práticas que desonram seu nome. A fé autêntica não negocia valores para se ajustar ao ambiente, pois sabe que a comunhão com Deus exige separação do que corrompe a alma.
Trazendo este ensinamento para a vida diária, este versículo nos chama a examinar com quem temos concordado, que atitudes temos tolerado e quais valores temos relativizado para manter conforto ou aprovação. Ele nos convida a alinhar nossas relações, escolhas e influências com a verdade de Deus, entendendo que viver em integridade é também saber dizer não ao que parece comum, mas fere a consciência diante do Senhor. Quando escolhemos agradar a Deus acima de tudo, nossa fé se torna firme, clara e espiritualmente saudável. Para refletir, tenho me posicionado contra o que Deus reprova ou tenho consentido silenciosamente para evitar confronto? Minhas alianças e influências fortalecem ou enfraquecem minha fidelidade ao Senhor? O que Deus vê em minhas permissões interiores quando examina meu coração? Verso 19. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Neste versículo, Deus expõe uma área muitas vezes negligenciada da vida espiritual, revelando que a incoerência do coração também se manifesta por meio das palavras. O Senhor mostra que a boca se torna instrumento do mal quando o interior não está submetido à verdade, pois aquilo que governa o coração inevitavelmente molda a fala. Aqui aprendemos que palavras não são neutras, mas carregam direção espiritual, podendo construir comunhão ou gerar destruição, dependendo de quem conduz a alma. Deus nos ensina aqui que a língua é um reflexo fiel do estado do coração, e que palavras enganosas revelam um interior que ainda não foi plenamente rendido à sua direção. Quando a boca se solta para o mal, é sinal de que a consciência perdeu sensibilidade e que a verdade deixou de ser prioridade. O Senhor não ignora esse aspecto da vida, pois Ele é Deus de verdade, e toda forma de engano se opõe ao seu caráter santo e justo. Aplicando este ensino aos nossos dias, este versículo nos convida a avaliar se nossas palavras têm sido usadas para edificar ou para manipular, para curar ou para ferir, para refletir a verdade ou para encobrir intenções ocultas. Ele nos chama a permitir que Deus governe não apenas nossas ações, mas também nossa linguagem, nossos diálogos e nossas motivações. Quando a língua é submetida ao Senhor, ela deixa de ser instrumento de engano e se torna expressão de verdade, sabedoria e temor a Deus. Para refletir, minhas palavras têm refletido a verdade ou servido a interesses pessoais? Tenho usado minha fala para edificar ou para distorcer e ferir? O que minha linguagem revela sobre o estado do meu coração diante de Deus? Verso 20. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal do filho de tua mãe. Neste versículo, Deus revela que a fé incoerente também se manifesta na forma como tratamos aqueles que estão mais próximos de nós, expondo que a língua que fere o irmão denuncia um coração que perdeu o temor e a sensibilidade espiritual. O Senhor mostra que não se trata apenas de conflitos ocasionais, mas de uma postura interior que se permite julgar, acusar e ferir, mesmo dentro dos vínculos mais sagrados. Aqui aprendemos que falar contra o irmão é quebrar a lógica do amor que Deus estabelece como fundamento da vida espiritual. Deus revela aqui que nenhuma espiritualidade é autêntica quando convive com julgamento constante, acusações injustas e ausência de misericórdia. Falar mal do irmão é assumir o lugar que pertence somente a Deus, o justo juiz, e esquecer que todos estamos debaixo da mesma graça. O Senhor mostra que a fé verdadeira se expressa em domínio próprio, em silêncio reverente quando necessário e em palavras que buscam restaurar, não destruir. Trazendo este ensinamento para a vida cotidiana, este versículo nos chama a examinar nossas conversas, comentários e opiniões, especialmente quando falamos daqueles que convivem conosco. Ele nos convida a substituir a crítica pela oração, o julgamento pela compaixão e a acusação pela responsabilidade espiritual. Quando escolhemos guardar a língua e tratar o próximo com temor a Deus, nossa fé se torna madura, nossa comunhão é preservada e o nome do Senhor é honrado através de nós. Para refletir, tenho usado minhas palavras para ferir ou para preservar relacionamentos? O que me move quando falo do outro? Verdade, amor ou julgamento? Minhas palavras refletem o caráter de Deus ou revelam dureza e falta de misericórdia no coração? Verso 21. Estas coisas fizestes, e eu me calei. Pensavas que eu era semelhante a ti, mas eu te erguirei, e as porei por tua ordem diante dos teus olhos. Neste versículo, Deus revela um dos enganos mais perigosos do coração humano, que é interpretar o silêncio divino como concordância ou indiferença. O Senhor expõe que, enquanto o ser humano continuava em seus caminhos equivocados, ele permanecia em silêncio, não por aprovação, mas por paciência e misericórdia.
Aqui aprendemos que o tempo da tolerância de Deus não deve ser confundido com a ausência de justiça, pois o silêncio do Senhor nunca significa ausência de olhar ou esquecimento. Ao dizer pensavas que eu era semelhante a ti, Deus confronta diretamente a tendência humana de projetar em Deus suas próprias permissões, relativizações e critérios morais. O Senhor revela que o coração enganado cria um Deus à sua própria imagem, moldado por conveniências e justificativas pessoais. Este verso nos ensina que Deus não se ajusta aos padrões humanos, mas permanece santo, justo e fiel à sua própria natureza, ainda que o homem tente distorcer sua imagem. Aplicando este ensinamento à vida atual, este versículo nos chama a não interpretar a paciência de Deus como permissão para permanecer no erro, mas como oportunidade de arrependimento e realinhamento. Ele nos convida a rever a imagem que temos de Deus, abandonando qualquer tentativa de torná-lo semelhante às nossas vontades. Quando permitimos que Deus nos confronte e coloque nossa vida em ordem diante dele, a fé deixa de ser ilusão e se torna verdadeira, madura e transformadora. Para refletir, tenho confundido o silêncio de Deus com a aprovação das minhas atitudes? Tenho moldado a imagem de Deus segundo meus próprios critérios ou tenho me submetido à sua verdade? Estou disposto a permitir que Deus coloque em ordem aquilo que precisa ser confrontado em minha vida? Verso 22. Considerai, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos despedace, sem haver quem vos livre. Este verso soa como um despertador espiritual tocando no silêncio da alma, pois Deus chama à consciência aqueles que o deixaram de lado não por ignorância, mas por escolha, pessoas que conhecem sua voz, seus caminhos e sua verdade, mas decidiram viver como se ele não estivesse presente, revelando que o esquecimento de Deus não é ausência de informação, mas afastamento do coração. Uma decisão silenciosa de viver sem reverência, sem temor e sem dependência verdadeira. Neste chamado, Deus revela que o esquecimento espiritual conduz à vulnerabilidade extrema, pois afastar-se dele é afastar-se da fonte de proteção, direção e vida, e quando o coração endurece a ponto de ignorar os alertas divinos, a alma fica exposta, sem discernimento, sem refúgio e sem força para resistir ao colapso interior que inevitavelmente se aproxima. Ainda assim, o tom deste verso não é de condenação final, mas de apelo urgente, pois ao dizer considerai, Deus convida à reflexão, ao retorno e ao arrependimento sincero, deixando claro que enquanto sua voz ainda chama, há tempo de mudar, de lembrar-se dele, de alinhar o coração novamente e de escolher o caminho que preserva a vida espiritual antes que o afastamento produza dor, perda e ruptura. Para refletir, tenho vivido consciente da presença de Deus ou tenho esquecido nas decisões diárias da minha vida? Em que áreas do meu coração a indiferença espiritual pode estar se instalando sem que eu perceba? O que preciso reconsiderar hoje para realinhar minha vida com a vontade de Deus antes que as consequências se tornem mais profundas? Verso 23. O que oferece sacrifício de louvor me glorifica, e ao que ordena bem o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. Este verso encerra o salmo como uma chave espiritual poderosa, revelando que a verdadeira adoração não começa no altar exterior, mas no coração que reconhece quem Deus é e escolhe honrá-lo com gratidão sincera, pois o sacrifício de louvor não depende de circunstâncias favoráveis, mas nasce de uma alma que entende que Deus continua sendo digno mesmo em meio às lutas, aos silêncios e às esperas prolongadas. O Senhor também conecta a adoração à conduta, deixando claro que louvar sem alinhar o caminho é vazio, pois ordenar bem a vida significa viver com discernimento, obediência e responsabilidade espiritual, permitindo que cada escolha reflita temor, integridade e submissão à vontade divina, construindo um testemunho silencioso que honra Deus muito além das palavras. Neste fechamento majestoso, Deus promete revelar sua salvação àqueles que escolhem esse caminho, mostrando que a verdadeira libertação não é apenas livramento externo, mas uma transformação interior progressiva, onde a presença de Deus se torna clara, a direção se torna segura e a vida passa a ser conduzida não por impulsos, mas por um relacionamento vivo, reverente e contínuo com o Senhor. Para refletir, meu louvor a Deus tem sido uma resposta sincera do coração ou apenas uma prática automática? Tenho alinhado minhas atitudes e escolhas com aquilo que declaro crer? Que ajustes preciso fazer hoje para ordenar melhor meu caminho e experimentar de forma mais profunda a salvação de Deus? Concluímos que o Salmo 50, parte 2, nos retira do conforto da religiosidade superficial e nos conduz ao lugar da verdade, mostrando que Deus não avalia rituais, sacrifícios ou demonstrações externas de devoção,
mas o coração que se entrega com sinceridade, arrependimento e obediência plena. Aqui aprendemos que adorar não é impressionar outros, mas alinhar toda a vida à santidade daquele que governa com justiça e misericórdia. Ele conhece nossas intenções mais ocultas e nos chama a uma vida de integridade que reflita sua luz em todas as circunstâncias. Que cada verso nos lembre de que Deus deseja obediência genuína, e não apenas gestos vazios. Ao encerrar esta meditação, o Espírito nos convida a silenciar justificativas, desculpas e formalismos, e a ouvir a voz do Senhor que chama seu povo a uma fé viva, consciente e transformadora. Uma fé que não se sustenta em práticas externas, mas em um relacionamento íntimo com o Criador, moldado pela reverência, justiça e gratidão sincera. Que este salmo produza em nós uma volta ao essencial, onde o coração se rende, a alma se ajusta e a vida passa a refletir a glória do Deus que conhece todas as coisas e ainda assim nos chama pelo nome. Que saíamos transformados, capazes de viver com integridade, arrependimento constante e devoção verdadeira, sendo testemunhas vivas de sua presença e autoridade em cada momento. Agora que percorremos, verso por verso, o Salmo 50, parte 2, dos versos 12 a 23, somos convidados a continuar meditando e orando por mais 6 dias, permitindo que este chamado divino à verdadeira adoração, a obediência sincera e a integridade do coração alcance camadas mais profundas da alma. Leia cada versículo como uma convocação de Deus, que fala com autoridade sobre toda a criação e chama seu povo a viver uma fé que vai além de ritos, palavras e gestos externos, que exige sinceridade, arrependimento e alinhamento total com a sua vontade. Deixe que essa mensagem revele onde sua adoração tem sido genuína e onde precisa ser purificada, transformada e realinhada. E para selarmos esta mensagem em nosso interior, convidamos você a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 50, parte 2. Retorne a ela sempre que sentir o risco de substituir o relacionamento com Deus por hábitos religiosos vazios, ou quando precisar se lembrar de que Ele vê, conhece e julga com justiça, mas também acolhe os que se aproximam com sinceridade e coração aberto. Lembre-se de que o Senhor é soberano, fala com autoridade e deseja ser honrado não apenas com palavras, mas com uma vida inteiramente entregue e alinhada à sua vontade. Que este salmo seja um guia constante para uma adoração consciente, uma fé obediente e um caminhar diário diante do Deus que chama, examina e restaura. Oração inspirada no Salmo 50, parte 2, versos de 12 a 23. Deus Todo-Poderoso, Criador e Juiz soberano, reconhecemos que tudo pertence a Ti, que nenhum sacrifício externo, gesto ou oferta pode substituir a sinceridade de um coração rendido. Perdoa-nos quando nos deixamos enganar pelas aparências, quando a religiosidade se torna vazia e o formalismo sobrepõe-se à devoção. Ensina-nos a viver com integridade, a alinhar pensamentos, palavras e ações à Tua vontade, e a adorar-Te com fé verdadeira, consciente de que somente a obediência do coração traz paz e direção segura. Que nossos atos reflitam Tua justiça e misericórdia e que sejamos conhecidos por Ti não pelo que aparentamos, mas pelo que verdadeiramente somos em espírito. Que a Tua palavra seja lâmpada e luz para cada escolha, conduzindo-nos ao caminho da vida eterna. Senhor, transforma nossas intenções para que tudo o que façamos seja para glorificar-Te com honestidade e temor santo. Pai amado, fortalece nossa fé e desperta em nós o discernimento para reconhecer quando nos desviamos para o vazio da hipocrisia e da superficialidade. Que possamos ouvir Tua voz que chama, que corrige e que restaura, lembrando-nos que não há segredo diante de Ti, que vês cada pensamento, cada motivação e cada ação escondida. Ajuda-nos a permanecer atentos, cultivando um coração puro, livre da duplicidade, pronto para oferecer não apenas rituais, mas vidas transformadas pela Tua presença. Que cada decisão seja tomada com consciência de Tua soberania, cada palavra pronunciada com reverência e cada gesto realizado em gratidão e amor. Que nossa adoração diária seja verdadeira e consistente, refletindo Teu caráter e conduzindo-nos a um relacionamento profundo e inquebrantável contigo. Senhor, ensina-nos a honrar-Te não por obrigação, mas por amor e gratidão genuína. Eternamente justo e misericordioso, guia-nos para que a adoração que oferecemos seja sempre alinhada ao Teu coração, e que nossas vidas sejam testemunhos vivos de obediência, justiça e fé sincera.
Que nunca nos contentemos com o exterior, mas busquemos tua presença com humildade e temor, permitindo que cada dia seja uma oportunidade de corrigir caminhos, purificar motivações e fortalecer nossa intimidade contigo. Sustenta-nos, Senhor, para que não nos desviemos para hábitos vazios ou compromissos que não tragam vida, mas que possamos caminhar firmes em tua verdade, atentos à tua voz e obedientes à tua palavra. Que a memória de tua fidelidade nos encoraje a viver em integridade e reverência, e que possamos ser exemplo de fé que te honra em todas as circunstâncias. Senhor, que a tua glória se manifeste em nós e através de nós, e que cada ação seja um reflexo da vida que desejas para teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Agora quero reforçar o convite que fiz no início. Se esta mensagem edificou sua vida, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus é soberano, santo e justo, aquele que vê o coração e chama seus filhos a uma adoração verdadeira, marcada por sinceridade, obediência e entrega total. O Salmo 50, parte 2, nos ensina que o Senhor não se agrada apenas de rituais ou gestos externos, mas deseja um relacionamento autêntico, no qual toda a vida se torna um ato de honra diante dele. Ele nos chama a viver conscientes de sua presença, examinando nossas motivações, alinhando escolhas, palavras e atitudes à sua vontade eterna e cultivando um coração íntegro que o glorifique em tudo. E antes de encerrar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você. Que Deus examine seu coração com amor, fortaleça sua fé, conduza seus passos em verdade e o ajude a viver uma adoração que vá além das palavras, refletindo-se em uma vida de integridade, reverência e obediência diária diante dele. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.